Antes de entrar no assunto, é interessante como a espiritualidade nos dá sinais, né, de que está presente. A primeira mensagem do De Luca tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. E aí nos mostra, porque a gente não conversou, eu não disse do que eu ia falar, e eles nos mostram que estão presentes na nossa vida. E assim é no nosso dia a dia, é que às vezes a gente não tem olhos de ver, mas eles estão sempre nos dando sinais, né? Diante de tanta dificuldade que a gente tem visto no mundo, acontecendo em cada canto, né, do nosso planeta, a gente às vezes se atém a algumas notícias e a gente gera no nosso íntimo sentimentos que às vezes a gente nem quer ter, que a gente luta tanto para vencer e fica às vezes tão difícil, fica difícil da gente superar. Às vezes uma notícia que não foi com a gente, foi com alguém que a gente nem sabe quem é, mas que afeta o nosso coração. Então nós vamos falar sobre o homem no mundo. Quais são os nossos desafios? Quais são os nossos deveres perante isso tudo? Jesus falou: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, viver no mundo, né, com equilíbrio, com consciência e com amor, sem deixar que a gente seja dominado por esse mundo. E como que a gente faz isso? Né? Vivenciar as coisas boas sem que a gente se contagie ou contamine com as coisas que acontecem no nosso mundo. É isso que a gente vai ver hoje. Vivemos em tempos paradoxais. Progresso exterior notável, porém pobreza interior profunda. O homem conquista o mundo material, mas perde a paz do coração e o sentido da existência. Justamente por esses motivos, né? Porque se a gente vê pela televisão ou pelas notícias que a gente recebe no nosso celular, o que está acontecendo no mundo, muitas vezes os grandes desafios estão acontecendo dentro do nosso próprio lar, dentro daqueles com que a gente convive. O Espiritismo nos recorda com clareza: a vida na Terra é uma escola de aperfeiçoamento, um campo sagrado onde cultivamos virtudes e resgatamos débitos morais. Nenhuma religião explica tão bem isso como o Espiritismo. Não querendo defender, porque eu acho que qualquer religião ela é importante e ela é boa, porque se não fosse assim, Deus não permitia que elas existissem. Mas nenhuma nos consola tanto quanto o Espiritismo quando nos traz essas questões de que a vida continua, de que já vivemos outras vidas. E aí se justifica que a gente passe por algumas dificuldades. Porque se a gente vivesse alguma dificuldade numa única existência, por que que um é rico, outro é pobre, um é bonito, outro é feio, um é rico, outro é pobre? Isso aí eu já falei. Um passa por dificuldade de saúde e o outro é tão saudável. Por que essa diferença? E por que alguns a gente percebe, e às vezes no ambiente hospitalar isso nos mostra muito, mãezinhas com os filhos com doenças que amassam o nosso coraçãozinho, assim, que nem uma folhinha de papel, e elas estão firmes do lado daquela criança, lutando, mesmo sabendo que aquilo ainda não tem solução, e elas lutam tanto, com tanto vigor, com tanta força. É porque já viemos preparados para aquelas situações. Filhos especiais normalmente têm pai e mãe especial preparado para vivenciar aquilo ali. Quando eles não têm, é porque também necessitam vivenciar alguma dificuldade para o seu aprendizado. E aí a gente tem que parar e refletir, sempre. Porque a reflexão faz com que a nossa visão se amplie, que o nosso coração ele seja cuidado também. Porque diante de tudo isso que a gente falou até agora, a gente, de certa forma, fica adoecido. A gente fica com sentimentos que precisam ser curados dentro da gente. Até porque nós temos tendências.
coisas que a gente ainda segura dentro da gente, as pessoas às vezes não percebem, mas dentro da gente está um turbilhão, a gente lutando para vencer aquele mau pensamento, aquela raiva momentânea, é algo que tira a gente do sério. Então, é necessário que a gente pare para pensar, porque quando a gente para pensar, também existe aqueles 5 minutos para apaziguar a loucura, porque eu sempre digo lá em casa, né, quando me contarem alguma coisa, que for alguma coisa muito séria, que vai me tirar da minha linha de progresso, me deem 5 minutos de loucura. Que é aquele momento em que a ideia chega, causa um alvoroço dentro da gente, mas depois a gente para refletir, para pensar e vai apaziguando aquelas ideias. Eu falo isso muito com os meus filhos, né? Porque eles é que vêm às vezes com umas notícias que tiram a gente do sério. Então, qual o sentido espiritual da nossa existência aqui na Terra? Por que encarnamos? Qual o propósito divino da existência material? É justamente para isso. A gente está em constante aprendizado. Somos criados simples, ignorantes, não temos consciência de nada, chegamos aqui com um HD zerado, sem informação nenhuma, e as experiências e o livre-arbítrio vai nos proporcionar um avanço mais rápido ou mais lento, de acordo com aquilo que a gente escolher. Sempre que a gente escolhe os prazeres materiais, esse caminho se torna um pouquinho mais demorado. Mas quando nos damos conta dos valores espirituais, que são as coisas que nos dão a quietude interna, a paz interior, que a gente percebe quando a gente conquista essas coisas, que aquilo está dentro da gente e que ninguém na face da Terra ou em qualquer lugar do universo vai tirar da gente. Esses são os grandes tesouros, que por mais que a gente esteja ora encarnado, ora desencarnado, a gente carrega com a gente. Está no nosso íntimo. Esses valores morais que ninguém pode tocar. Por mais que uma circunstância aqui na Terra nos force, quando estamos quietos, dentro do nosso pensamento, ninguém vai violar aquilo que a gente acredita. Assim como aqueles mártires que tivemos na história, que defenderam o Cristo e que morreram por isso, foram colocados em fogueiras. Por quê? Para mostrar para a gente que quando nós temos esses valores íntimos, não é uma ação material que vai mudar o nosso pensamento. A gente não precisa, hoje em dia, chegar a tanto, né? Ser um mártir, ser jogado numa fogueira, mas a gente pode cultivar no nosso íntimo, no nosso silêncio, na nossa quietude, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e a gente pode se olhar e dizer assim, eu tenho defeitos, poxa, esse defeito me incomoda muito, mas eu vou cuidar dele, eu vou me esforçar. Mas eu tenho virtudes também, porque eu sempre faço esse convite, e é um convite que eu faço a mim mesmo também, de que enxerguemos o nosso valor, aquilo que a gente já conquistou, não numa forma de orgulho, de se colocar melhor do que o outro e dizer assim, nossa, eu já sei e tu não sabes. Não, eu já sei, eu já conquistei. O que eu posso fazer com isso? Eu posso, com o meu exemplo, ajudar aquele que ainda não alcançou. Mas o que às vezes a gente faz? Orgulhosos de si mesmo, passamos por cima dos outros que ainda não sabem. A gente tem que lembrar sempre uma coisa. Se a gente está onde está e a gente está melhorando, é porque existe algo, alguém, uma força que nos move para esse caminho do bem. Então estamos sempre em dívida, porque se nós melhoramos é porque alguém nos ajudou. Tivemos um pai, tivemos uma avó, tivemos a doutrina espírita, ou a católica, ou a protestante, ou o budismo, ou sei lá onde a gente for. Porque se nós entrarmos hoje em qualquer um desses templos, alguma coisa de bom a gente vai carregar com a gente. Alguém nos ajudou. E é isso que Jesus ensina. Ajuda. Tu ganhas ajuda aqui, mas é necessário que tu te movimentes e vai e leva para o outro também.
A vida em sociedade, qual o propósito? Qual a importância da convivência em sociedade? A gente às vezes quer se afastar. Eu e meu marido, às vezes a gente sai passeando aí pela serra e a gente diz assim, meu Deus, que cidadezinha gostosa. Ui, que bom para vir morar aqui, longe de tudo. Ai, longe do barulho, longe das notícias, longe de não sei o que. Aí daqui a pouco ele diz assim, ó, mas essa cidade não tem centro espírita. Aí assim, pois é, o que a gente faz? Isso que meu marido não era espírita, tá? Quando eu conheci. Aí ele diz assim, a gente constrói um. Quer dizer, a gente já não consegue mais viver no sossego nosso. Se a gente for para um lugar quietinho, a gente vai arrumar um jeito de arrumar um monte de coisa para pensar e um monte de atividade para fazer. É assim que a gente tem que viver. Viver pelo outro, viver para o outro, viver para nós mesmos. Mas sempre pensando que aquilo que é bom para mim também tem que ser bom para todos. Ainda estamos vivendo numa fase que é muito difícil a gente entender o limiar disso aí, o limite, de onde começa aquilo que é bom para mim e o que pode ser bom para o outro. Ainda as ideias são muito, às vezes contraditórias, às vezes muito opostas. Então é difícil de conviver nesse meio de tanta coisa tão polarizada. Hoje o que é muito bom, aquilo ali é muito ruim. Eu gosto disso aqui, então eu não posso gostar de ti que gosta daquilo ali. É assim, então tá difícil, realmente. Então nesses momentos o que a gente faz? Conselho da minha mãe, quando ela olha de longe assim, faz assim, ó. A gente fecha a boca. E não arranja confusão com ninguém. Falemos sempre de coisas boas. Tudo aquilo que vem de Deus pode até incomodar, mas é uma forma de deixarmos sementes. Pelo menos aí a gente está fazendo algo de bom. Mas nunca impor ideias. Os nossos deveres morais. Quais são as nossas responsabilidades espirituais e éticas? Também está dentro disso. Sempre que a gente está num ambiente de trabalho ou num ambiente familiar, é necessário que a gente tenha esse respeito. A ética é algo que deveria ser ensinado nas escolas, que a gente já teve no nosso tempo. A gente tinha aula de educação moral e cívica. A gente tinha essa noção do que é a ética. Hoje não se ensina muito para as crianças. E ser ético é algo primordial, porque nem tudo me convém. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo convém ser feito. A ética é quando a gente usa esse aparelho e a gente perdeu a noção de que cada vez que eu mando uma mensagem, eu estou entrando no ambiente do outro. Eu preciso respeitar a ideia do outro. Eu preciso respeitar os horários. Eu preciso respeitar uma série de coisas. Então a ética, ela é importante. Os desafios modernos, como enfrentar o materialismo e o egoísmo contemporâneos? Como que a gente faz? Vendo, às vezes usufruindo das coisas materiais, porque a gente compra, a gente adquire, a gente viaja, a gente tem um carro, mas sem que isso seja o objetivo único da nossa vida. As pessoas que vivem para o materialismo, elas conquistam o celular, aí lança o novo modelo, 6 meses depois ela quer o outro, aí depois ela quer o outro, e aquilo nunca satisfaz, porque o negócio está onde ainda não foi alcançado. Então vira uma loucura na cabeça da gente, a gente querer tudo e não ter nada. É por isso que países como nos Estados Unidos, que se tem muita facilidade de se adquirir as coisas, lá compra, se arrepende, leva na loja, eles devolve dinheiro, aí tu compra outro, e os lixos são absurdos. As pessoas jogam tudo fora porque não tem mão de obra, porque tudo é muito mais fácil de ser adquirido. Então vira aquela loucura de se adquirir, de se ter. E quando a gente só vive isso, é onde surgem os nossos vazios existenciais. Porque a vida não é só disso. A gente pode viver numa casa linda, com tudo aquilo que a gente pode imaginar.
Eu sou designer de interiores, então eu consigo imaginar assim, uma casa ideal para mim, com tudo aquilo que eu queria de bonito. Porque viver num lugar bonito, e num lugar limpo, num lugar adequado, isso traz para a gente conforto da mente, do espírito, tudo. Porque ninguém está fadado aqui a viver na miséria ou em lugares que não são legais. A gente tem o trabalho que é para a gente poder adquirir as coisas. Mas do que adianta eu fazer essa casa ideal, colocar tudo que eu imagino que é gostoso, que seria bonito e que seria agradável para mim, se a minha convivência com aqueles que eu amo fosse fútil e vazia? Quando a gente entra pela casa, vê tudo bonito, é tudo muito bonito da primeira vez, da segunda vez que a gente olha. Porque depois de 1 mês, 2 meses, tudo aquilo se torna natural. Aos olhos já não desperta mais o brilho, porque as coisas materiais são assim. O que desperta o brilho da gente todos os dias? E às vezes a gente escuta assim, eu te amo. Nossa, tu és importante para mim. É a gente abraçar o filho que chega da escola. É a gente perguntar para eles assim, como é que foi o teu dia? E ter uma filha tagarela igual a minha. A minha fez 24 anos, mas parece uma criança ainda. O namorado até disse assim para mim, meu Deus, ela entrou dentro de casa e virou uma máquina falante, porque ela queria me contar tudo que tinha acontecido. E ela conta tudo com detalhes. Isso é que faz a gente querer estar dentro daquela casa. E quando a gente não tem nada disso, é trabalho nosso buscar. Às vezes a gente não vai encontrar naqueles que estão dentro da nossa casa, porque a gente está falando de uma coisa que nem todo mundo tem. Mas a gente vai encontrar no trabalho da gente. A gente vai conseguir dar para aquele que não dá para a gente, dizer, bom dia, tudo bem? Nossa, como tu está bonita hoje. Parte da gente primeiro. A gente despertar no outro a vontade de ser bom. Ir lá e quebrar aquelas casquinhas que machucam, sabe? A gente vai se envolvendo numa couraça. Eu estou falando dessa minha filha, mas eu tenho 4, tá? Problemas tem de monte. Estou falando de uma coisinha boa, né? Todos temos problemas, coisas a acertar. Mas se eu encontro o problema e eu bato de frente, o que vai acontecer? Não vai quebrar essas cascas, tá? Esse bater de frente não quebra. Ele cria cada vez mais camadas e a gente se distancia das pessoas. Às vezes é necessário dar um tempo, deixa lá no cantinho, deixa quietinho. A distânciazinha amorosa é necessária. Muitas vezes é necessária uma distância amorosa. Para que eu não diga o que não deve ser dito. Para que eu não pense aquilo que não deva ser pensado. E trabalha aqui dentro. Aí vem a transformação. Como nos renovamos através dos ensinamentos do Evangelho? Amando. Sem amor não se chega a lugar nenhum. Amando o nosso próximo. Aí a gente diz assim, puta, mas eu tenho tanta dificuldade com fulano, com a fulana, com a minha mãe, com meu pai. E quando as dificuldades são com esses tão próximos, fica mais difícil, porque nós entendemos que existe um compromisso moral muito maior. Mas é ali que está o nosso pontinho de trabalho. Não importa o que o outro pensa. A gente quer muito que o outro nos reconheça, mas não importa. Não importa. O que importa é aquilo que eu sinto. Porque quando Deus, se Ele fizesse isso, a gente chegasse na espiritualidade, né, de volta, e Ele dissesse assim, tá, tivesse essa dificuldade, tem um porquê de ser, tu ainda não sabes o porquê, mas teve uma dificuldade. O que tu fizesse com essa dificuldade?
Eu briguei uma vida inteira, eu lutei, eu não... Porque o outro sempre me incomodava, o outro sempre me fazia algo que me fazia tirar o meu propósito. Aí ele vai perguntar assim, mas o que fizesse com os teus sentimentos? Não lutasse contra? Não tentasse amenizar? Esse é o propósito. Quem nunca viu o filme A Cabana, veja. É um filme que mostra essa questão do perdão, que não é fácil. Perdão, a palavra está no superlativo. Sempre brinco que não tem perdinho, né? Não tem perdinho, é perdão o tempo inteiro. É grande. Como que se perdoa? Primeiro passo, deixar de pensar qualquer coisa que seja ruim contra aquele que nos incomoda. Quanto melhor o outro estiver, aquele que me incomoda estiver, menos ligação eu vou ter. Vou desvencilhando os laços que nos prendem. E a gente consegue ser feliz assim. Estou perdida no horário. Quanto tempo eu tenho ainda aí? Tá, mas é que começou... Mais 5? Tá. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, diz assim, Deus a impõe, qual a finalidade da encarnação? Deus a impõe com o fim de fazer o espírito chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. E também de suportar as provas. Então a gente vem aqui para rever situações que nós trouxemos de outras vidas. A expiação, quando falar de expiação, lembra sempre assim, vamos dar uma espiadinha lá no nosso passado, né? Vamos dar uma olhadinha para trás. É expiação. É aquilo que já aconteceu lá e a gente precisa acertar aqui. Para alguns é missão, porque às vezes a gente diz assim, nossa, está passando por uma situação tão difícil, deve ter feito algo de muito ruim. Não. Veio com a missão de servir de exemplo. Assim como Jesus fez. Ele foi o primeiro grande missionário. Ele não tinha nada a rever do seu passado e passou pela dor do abandono, da traição, a dor física, tudo ele passou. A falta de todos os recursos materiais. Ele só tinha, às vezes, uma pedra para se deitar e botar como travesseiro. E serviu de exemplo que a gente traz até hoje. Então, alguns estão aqui para nos fortalecer e servir de exemplo. E também vem para que a gente possa suportar as nossas provas. As provas é essas coisas do dia a dia, porque às vezes a gente faz alguma coisa de errado aqui, daqui a pouco já está acontecendo um negócio ali na frente para a gente acertar o passo. Não precisa ser nada do passado. Normalmente, muita coisa é do tempo atual. Na questão 766, fala da lei de sociedade. É só para rever tudo isso que a gente acabou de falar e que estão nos livros. O homem deve viver em sociedade porque Deus o fez para viver assim. O isolamento absoluto contraria a lei natural. Nunca viver isolado. A gente precisa desse convívio. Vocês já viram como é que é um brilhante? Um diamante de uma joia? Quando ela é uma pedra bruta, ela vem com uma camada em volta totalmente grosseira. Só alguém que tenha os olhos de ver vai entender que aquela pedra tem um potencial e um valor, né? Valor financeiro, valor em dinheiro. Se a gente olhar aquela pedra ali, talvez a gente passe por cima e nem perceba. Assim somos nós. Às vezes a gente não sabe o valor das pessoas que estão próximos da gente. E o que faz essa pedra ter valor? Porque para enxergar que ela tem valor, é como Deus. Ele olha para a gente e sabe o valor que a gente tem. Às vezes nem a gente sabe todo o valor que a gente tem. A gente não se dá conta, mas todos somos importantes. A pedra bruta, ela passa pelo buril, que é uma pedra que gira e que vai se tirando essas camadas. Nós somos assim.
passamos pelas dificuldades como esse buril, que vai tirando à medida em que a gente convive, que um se encosta no outro, que acontecem as discussões, as desavenças, e aí a gente vai aprendendo, e a gente vai vendo assim, não vale a pena discutir, não vale a pena. Quando a gente vai chegando nesse estágio de que a gente não quer mais discutir, de que a gente deixa passar, de que a gente olha para o outro e diz assim, poxa, ele ainda não entende, ainda está numa fase mais infantilizada das coisas, não enxerga as coisas da matéria, aí essas camadas estão saindo. E aí, um dia, a gente se torna essa pedra maravilhosa. E para fazer o bem, questão 642, para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças. Olhem bem essa frase. Que faça o bem no limite das suas forças. Quando a gente tem essas dificuldades dentro do nosso lar, em que eu falei da distância amorosa, é para que a gente possa respeitar isso que está dito aqui, no limite das nossas forças. Porque nem sempre perdoar ou fazer com que as coisas se modifiquem quer dizer que a gente tenha que discutir, falar e bater de frente e dizer assim, não, a partir de hoje a gente vai se amar e vai se abraçar. Não é assim que acontece. A gente sabe disso. Mas a gente tem um limite. Se o outro nos ofende ou nos agride muito, é necessário que a gente se distancie para que a gente possa se preservar. Mas, estando preservado, fazer o que diz aqui, que é necessário fazer o bem, fazer a prece, pedir para que Deus ilumine o caminho do outro, mas que ilumine o nosso, para que a gente cada vez entenda mais o outro, para que a gente compreenda por que ele passa por tanta dificuldade, porque a gente não sabe do passado. Quando duas pessoas passam por muita dificuldade de entendimento aqui na Terra, as duas já se machucaram muito em outras. E o jeito mais fácil que tem de a gente mudar o nosso pensamento é a gente entender que nós já ofendemos muito e já machucamos muito. Então basta isso. O que o outro fez é um problema dele, de consciência dele. Agora, o que eu faço com o meu passado e com o meu presente, aí sim é responsabilidade minha. Eu vou pular tudo aqui e vou ler uma coisa para vocês para a gente finalizar. Tem um texto que é Redação do Momento Espírita, que diz assim. Eu só vou pegar um pedaço. É necessário que nos amparemos, não que nos evitemos. Constitui rematado equívoco achar que a preservação da paz implica afastamento dos semelhantes. A paz pressupõe a consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Nosso dever é evidenciado pela vida ao nos colocar em determinado contexto familiar e social. Conquistamos nosso aprimoramento e a paz vivendo nesse ambiente de forma nobre e pura. A tarefa do cristão não é fugir do mundo, mas abandonar as ilusões. O céu não é um local, mas um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. Como a lei divina se resume no amor, ninguém conquista o paraíso ignorando o sofrimento alheio. Assim vivamos no mundo com sabedoria. Quaisquer que sejam os nossos recursos e talentos, busquemos utilizá-los na construção de um mundo melhor. Esta é a nossa missão. Essa é a missão do homem. Somos co-criadores do Cristo. Ele criou essa terra linda para que a gente vivenciasse essas nossas dificuldades, mas junto com Ele, junto com Deus, estamos co-criando esse universo de um mundo melhor e é necessário que a gente cultive o que está dentro da gente para que esse mundo se transforme. Obrigado pela atenção de todos. Tenhamos um ótimo dia.